Senhoras e senhores, sei que conhecem a importância que tem o ponto de partida em suas próprias relações, sejam elas com pessoas ou com coisas. Foi assim também com a psicanálise. Fez diferença para o desenvolvimento que teve e a recepção que encontrou que ela tivesse começado seu trabalho com o sintoma, aquilo que na psique é mais alheio ao eu. O sintoma vem do reprimido, é como que o representante dele ante o eu, mas o reprimido é, para o eu, terra estrangeira interior, assim como a realidade, permitam-me a expressão insólita, é terra estrangeira exterior. Partindo do sintoma, o caminho nos levou ao inconsciente, à vida pulsional, à sexualidade. Foi a época em que a psicanálise teve de ouvir as engenhosas objeções de que o homem não é apenas um ser sexual, de que também conhece impulsos mais nobres, mais elevados. Poderiam ter acrescentado que, exaltado pela consciência desses sublimes impulsos, ele frequentemente se arroga o direito de pensar absurdos e negligenciar fatos. Vocês sabem mais coisas. Desde o início, sustentamos que o ser humano adoece graças ao conflito entre as exigências da vida pulsional e a resistência que nele se estabelece contra elas. E em nenhum instante esquecemos essa instância que resiste, rechaça, reprime, que imaginamos dotadas de suas forças particulares, as pulsões do eu, e que coincide justamente com o eu da psicologia popular. No entanto, dado o laborioso progresso do trabalho científico, também a psicanálise não pôde estudar simultaneamente todos os campos e manifestar-se de uma só vez sobre todos os problemas. Por fim, avançamos de modo a poder afastar nossa atenção do reprimido e voltá-la para o repressor, e achamo-nos diante desse eu, que parecia ser tão evidente, com a segura expectativa de também ali achar coisas para as quais não podíamos estar preparados. Mas não foi fácil encontrar o acesso inicial a ele. É a respeito disso que hoje pretendo lhes falar. Mas devo manifestar a suspeita de que esta minha exposição da psicologia do eu lhes produzirá um efeito diverso daquele da introdução ao mundo psíquico subterrâneo que a precedeu. Não sei dizer com segurança por que isso deve ser assim. Primeiramente, pensei que achariam que antes lhes relatei sobretudo fatos, embora estranhos e peculiares, enquanto agora ouvirão principalmente concepções, ou seja, especulações. Mas não é isso. Refletindo melhor, devo dizer que o montante de elaboração intelectual do material concreto, em nossa psicologia do eu, não é maior que na psicologia da neurose. Tive de rejeitar outras motivações possíveis para minha ideia inicial. Agora, creio que isso está relacionado, de algum modo, à natureza do material mesmo e à nossa falta de costume em lidar com ele. De toda forma, não me surpreenderei se vocês se mostrarem ainda mais reservados e cautelosos do que antes. A situação em que nos achamos no início de nossa pesquisa deve nos indicar ela mesma o caminho. Queremos fazer do eu, o nosso próprio eu, o objeto de nossa pesquisa. Mas pode-se fazer isso? Afinal, o eu é o sujeito por excelência. Como pode tornar-se objeto? Ora, não há dúvida de que isso é possível. O eu pode tomar a si mesmo por objeto, tratar a si mesmo como a outros objetos, observar-se, criticar-se e fazer sabe Deus mais o que consigo mesmo. Nisso, uma parte do eu contrapõe-se ao resto. Portanto, o eu é divisível.
Ele se divide durante várias de suas funções, ao menos provisoriamente. Suas partes podem unir-se novamente depois. Isso não é propriamente novidade. Talvez seja uma ênfase pouco habitual em coisas geralmente conhecidas. Por outro lado, achamo-nos familiarizados com a noção de que a patologia, na medida em que aumenta e torna mais grosseiro, pode chamar a atenção para condições normais que de outra maneira não perceberíamos. Ali onde ela nos mostra uma ruptura ou uma fenda, pode haver normalmente uma articulação. Se lançamos um cristal no chão, ele se quebra, mas não arbitrariamente. Ele se parte conforme suas linhas de separação, em fragmentos cuja delimitação, embora invisível, é predeterminada pela estrutura do cristal. Os doentes mentais são estruturas assim, fendidas e despedaçadas. Também não podemos lhes negar um tanto do temor reverencial que os povos antigos demonstravam para com os loucos. Eles deram as costas à realidade externa, mas justamente por causa disso sabem mais da realidade interna, psíquica, e podem nos revelar coisas que de outro modo nos seriam inacessíveis. A respeito de um grupo desses doentes, afirmamos que sofrem de delírio de ser observado. Queixam-se de ser importunados incessantemente, até nos atos mais íntimos, pela observação da parte de poderes desconhecidos, provavelmente pessoas. E têm alucinações em que ouvem tais pessoas enunciarem o resultado de suas observações. Agora ele vai dizer isso. Agora ele se veste para sair, etc. Tal observação não é o mesmo que uma perseguição, mas não está longe disso. Pressupõe que as pessoas desconfiam deles, que esperam flagrá-los em ações proibidas, pelas quais devem ser castigados. Como seria se esses loucos tivessem razão? Se em todos nós houvesse uma tal instância no eu, observador e punitiva, que neles apenas tivesse se separado agudamente do eu e sido deslocada erradamente para a realidade externa? Não sei se com você sucede o mesmo que comigo. Desde que, sob a forte impressão desse quadro clínico, tive a ideia de que a separação de uma instância observadora do resto do eu poderia ser um traço regular da estrutura do eu. Essa ideia não me abandonou mais. E fui impelido a investigar as demais características e relações dessa instância assim segregada. O passo seguinte logo foi dado. O teor do delírio de ser observado já leva a crer que a observação é apenas um preparativo para o julgamento e a punição. E assim nos apercebemos de que uma outra função dessa instância deve ser aquilo que chamamos de nossa consciência. Não parece haver em nós algo mais que separamos regularmente do nosso eu. E a ele contrapomos tão facilmente como a nossa consciência. Sinto uma inclinação para fazer algo que promete me dar prazer, mas não o faço, argumentando que minha consciência não o permite. Ou deixo que a enorme expectativa de prazer me leve a fazer algo contra o qual a voz da consciência levanta objeção, depois do ato, minha consciência me pune com dolorosas recriminações, levando-me a sentir arrependimento pelo ato. Eu poderia simplesmente dizer que a instância especial que começo a distinguir no eu é a consciência. Mas é mais prudente conservar essa instância como algo independente e supor que a consciência seja uma de suas funções. E a autoobservação, indispensável como pressuposto para a atividade judicativa da consciência, seja outra. E,
Como é próprio do reconhecimento de uma existência distinta dar à coisa um nome próprio, passarei a designar essa instância do eu como o super-eu. Nesse momento, estou preparado para ouvi-los perguntar, ironicamente, se nossa psicologia do eu resume-se apenas a tomar literalmente e tornar mais grosseiras as abstrações comuns, a transformá-las de conceitos em coisas, algo com que não se ganharia muito. E respondo que, na psicologia do eu, é difícil evitar o que é geralmente conhecido. Trata-se antes de concepções e arrumações novas que de novas descobertas. Logo, não lhes peço que abandonem sua atitude crítica, mas que aguardem os desenvolvimentos seguintes. Os fatos da patologia dão a nossos esforços um pano de fundo que vocês buscariam em vão na psicologia popular. Prossigo, então. Mal nos familiarizamos com a ideia de um tal super-eu, que goza de certa autonomia, persegue seus próprios objetivos e possui energia independente do eu, chama-nos a atenção um quadro patológico que ilustra muito bem a severidade, a crueldade mesmo dessa instância e as suas cambiantes relações com o eu. Refiro-me ao estado de melancolia, mais precisamente ao surto de melancolia, do qual vocês também já ouviram falar, ainda que não sejam psiquiatras. Nesse transtorno, de cujas causas e mecanismos sabemos muito pouco, a característica mais saliente é a maneira como o super-eu, a consciência moral, vocês podem dizer, trata o eu. Enquanto em épocas sadias, o melancólico pode ser mais ou menos severo consigo mesmo, como qualquer pessoa, no surto melancólico, o super-eu torna-se rigoroso demais. Xinga, humilha e maltrata o pobre eu. Ameaça-o com os mais duros castigos, recrimina-o por atos passados, que na época não foram levados a sério, como se durante todo o intervalo houvesse juntado acusações e esperasse apenas seu fortalecimento atual para apresentá-las e, com base nelas, fazer a condenação. O super-eu aplica o mais rigoroso critério moral ao eu, abandonado à sua mercê. Representa mesmo as exigências da moralidade. E logo notamos que o nosso sentimento de culpa é a expressão da tensão entre eu e super-eu. É uma notável experiência ver, como um fenômeno periódico, a moralidade supostamente dada por Deus e profundamente arraigada em nós. Pois sucede que após alguns meses, todo aquele alvoroço moral desaparece. A crítica do super-eu silencia. O eu é reabilitado e goza novamente de todos os direitos até o próximo surto. E em certas formas da doença ocorre o oposto nos intervalos. O eu se acha num estado de venturosa embriaguez, triunfante, como se o super-eu tivesse perdido toda a força ou se fundido com o eu. E este eu liberado, maníaco, permite-se realmente a franca satisfação de todos os seus apetites. Eventos pródigos em enigmas não resolvidos. Sem dúvida, vocês esperarão mais do que uma simples ilustração. Se lhes digo que aprendemos muitas coisas sobre a formação do super-eu, isso é, sobre a gênese da consciência. Apoiando-se numa conhecida frase de Kant, que justapõe a consciência moral dentro de nós e o céu estrelado, um homem religioso poderia ser tentado a venerar essas duas coisas como as obras-primas da criação. As estrelas são magníficas, sem dúvida, mas quanto à consciência moral, Deus fez uma obra desigual e descuidada, pois a maioria dos homens a tem numa medida bastante modesta ou até insuficiente para que seja mencionada. Não desconhecemos o que de verdade psicológica existente na afirmação de que a consciência moral é de origem divina,
mas isso requer interpretação. Se a consciência é algo dentro de nós, não o é desde o início. Nisso forma um verdadeiro contraste com a vida sexual, que desde o começo da vida está presente, não é acrescentada depois. Mas o bebê é notoriamente amoral. Não tem inibições internas para suas pulsões que buscam o prazer. O papel que o supereu virá a assumir é desempenhado primeiramente por um poder externo, pela autoridade parental. A influência dos pais governa a criança, concedendo-lhe provas de amor e ameaças de castigo, que atestam a perda do amor e são temidos por si mesmos. Essa angústia realista é precursora da posterior angústia moral. Enquanto ela vigora, não precisamos falar de supereu e de consciência moral. Apenas mais tarde se cria a situação secundária que nos dispomos demasiado prontamente a ver como normal, em que o obstáculo externo é internalizado, em que o supereu toma o lugar da instância parental e então observa, dirige e ameaça o eu. Exatamente como os pais faziam com a criança. Mas o supereu, que dessa forma assume o poder, a função e até os métodos da instância parental, é não apenas sucessor, mas também legítimo herdeiro desta. Ele se origina diretamente dela, logo veremos por qual processo. Primeiro devemos lidar com uma discrepância entre os dois. O supereu parece ter tomado unilateralmente apenas a dureza e severidade dos pais, sua função punitiva e proibidora. Mas sua amorosa solicitude não tem continuação. Se os pais exerceram de fato um regime severo, acreditamos ser compreensível que também na criança se desenvolva um supereu severo. Mas a experiência mostra, contrariando nossa expectativa, que o supereu pode adquirir a mesma implacável dureza quando a educação foi branda e bondosa, evitando ao máximo os castigos e ameaças. Retornaremos a essa contradição quando abordarmos as transformações da pulsão durante a formação do supereu. Sobre a mudança da instância parental em supereu, não sei lhes dizer tanto quanto gostaria. Em parte porque esse processo é tão complicado que sua exposição não cabe nos limites de uma introdução, tal como aqui lhes ofereço. E, por outro lado, porque não cremos nós mesmos havê-lo compreendido inteiramente. Queirão satisfazer-se, portanto, com o seguinte esboço. A base desse processo é o que se chama de identificação. Isso é, o assemelhamento de um eu a outro, em que o primeiro eu se comporta como outro em determinados aspectos. Imita-o, de certo modo, o assimila. A identificação já foi comparada, não sem razão, à incorporação oral, canibalesca da outra pessoa. É uma forma muito importante de ligação com outro alguém, provavelmente a mais primordial. Não é a mesma que a escolha de objeto. Pode-se exprimir assim a diferença. Quando o menino se identifica com o pai, ele quer ser como o pai. Quando faz objeto de sua escolha, ele quer tê-lo, possuí-lo. No primeiro caso, seu eu é modificado, segundo o modelo do pai. No segundo, isso não é necessário. Identificação e escolha de objeto são, em larga medida, independentes uma da outra. Mas é possível alguém se identificar com a mesma pessoa que tomou por objeto sexual. Mudar seu eu, segundo ela. Disse que a influência exercida no eu pelo objeto sexual é particularmente frequente nas mulheres e algo característico da feminilidade. Na primeira série de conferências, devo ter-lhes falado sobre aquela que é, de longe, a mais instrutiva relação entre identificação e escolha de objeto.
É facilmente observada tanto em crianças como em adultos, em pessoas normais e pessoas doentes. Quando alguém perdeu ou teve de abandonar um objeto, com frequência compensa isso identificando-se com ele, instaurando-o novamente dentro de seu eu, de modo que a escolha de objeto como que regride a identificação nesse caso. Eu próprio não estou satisfeito com essas observações sobre a identificação, mas bastará que vocês me concedam que a instauração do superior pode ser vista como um caso bem-sucedido de identificação com a instância parental. O fato decisivo para essa concepção é que essa nova criação de uma instância superior no eu se acha intimamente ligada ao destino do complexo de Édipo, de modo que o superior aparece como herdeiro dessa ligação afetiva tão importante na infância. Entendemos que, com a cessação do complexo de Édipo, a criança teve de renunciar aos intensos investimentos de objeto que fez nos pais. E, como compensação por essa perda de objeto, são bastante fortalecidas as identificações com os pais que provavelmente existiam há muito no seu eu. Tais identificações, enquanto precipitados de investimentos objetais abandonados, repetir-se-ão depois frequentemente na vida da criança. Mas está inteiramente de acordo com o valor afetivo desse primeiro exemplo de tal transformação que o seu resultado venha a ter uma posição especial no eu. O aprofundamento da investigação nos ensina também que o supereu é prejudicado na força e no desenvolvimento quando a superação do complexo de Édipo não é inteiramente conseguida. No curso do desenvolvimento, o supereu acolhe também as influências das pessoas que tomaram o lugar dos pais, ou seja, de educadores, mestres, modelos ideais. Em geral, ele distancia-se crescentemente dos pais originais, tornando-se mais impessoal, por assim dizer. Não esqueçamos também que a criança estima diferentemente os pais, conforme as diferentes épocas de sua vida. No tempo em que o complexo de Édipo dá lugar ao supereu, eles são algo formidável. Depois perdem muito. Então ocorrem também identificações. Elas, inclusive, contribuem grandemente para a formação do caráter, mas afetam apenas o eu, já não influem no supereu, que foi determinado pelas primeiras imagos parentais. Espero que já percebam que nossa postulação de um supereu descreve de fato uma relação estrutural. Não personifica simplesmente uma abstração como a da consciência moral. Temos ainda a mencionar uma importante função que atribuímos a esse supereu. Ele é também o portador do ideal do eu, pelo qual o eu se mede, o qual busca igualar e cuja demanda por uma perfeição cada vez maior ele se empenha em satisfazer. Sem dúvida, esse ideal do eu é o precipitado da velha ideia que a criança tinha dos pais, a expressão da admiração de quem os considerava perfeitos. Sei que ouviram falar muito do sentimento de inferioridade que caracterizaria justamente os neuróticos. Ele aparece principalmente nas chamadas belas letras. Um autor que utiliza a expressão complexo de inferioridade acredita, desse modo, satisfazer todas as exigências da psicanálise e elevar sua exposição ao mais alto nível psicológico. Na realidade, tal expressão quase não se usa na psicanálise. Não significa, para nós, algo que seja simples, muito menos elementar. Relacioná-lo à autopercepção de eventuais atrofias de órgãos, como gosta de fazer a escola que chamam de psicologia individual, parece-nos um equívoco estreito. O sentimento de inferioridade tem fortes raízes eróticas. A criança sente-se inferior ao notar que não é amada, e assim também o adulto. O único órgão realmente considerado inferior é o pênis atrofiado, o clitóris da garota. A parte principal do sentimento de inferioridade, no entanto, vem da relação do eu com seu supereu. É, tal como o sentimento de culpa, expressão da tensão entre os dois.
Sentimento de inferioridade e sentimento de culpa são dificilmente separáveis. Talvez seja pertinente ver no primeiro a complementação erótica do sentimento de inferioridade moral. Na psicanálise, demos pouca atenção a esse problema da delimitação dos dois conceitos. Justamente porque o complexo de inferioridade tornou-se tão popular, permito-me entretê-los com uma breve digressão nesse ponto. Um personagem histórico de nosso tempo, que ainda vive, agora retirado, tem um defeito num dos seus membros, consequência de uma lesão sofrida no nascimento. Um conhecido autor contemporâneo, que se dedicou a biografias de pessoas eminentes, também abordou a vida desse homem a que me refiro. Pode ser difícil, ao escrever uma biografia, suprimir a necessidade de aprofundamento psicológico. Por isso, esse nosso autor se aventurou a basear toda a evolução do caráter do herói no sentimento de inferioridade que o defeito físico despertava. Nisso, ele ignorou um fato pequeno, mas não insignificante. Geralmente ocorre que uma mãe a quem o destino deu um filho doente, ou de algum modo deficiente, procure compensá-lo por essa injusta desvantagem com amor em abundância. No caso de que falamos, a orgulhosa mãe agiu de outra forma. Ela subtraiu ao filho seu amor, por conta daquele defeito. Quando o filho se transformou num homem poderoso, seus atos demonstraram inequivocadamente que não perdoava a mãe. Ao considerarem a importância do amor materno para a vida psíquica de uma criança, vocês deverão corrigir mentalmente a teoria de inferioridade do biógrafo. Voltemos agora ao supereu. Atribuímos a ele a autoobservação, a consciência moral e a função de ideal. Do que dissemos sobre sua gênese, resulta que ele tem, como pressupostos, um fato biológico importantíssimo e um fato psicológico pleno de consequências. A longa dependência que a criança tem dos pais e o complexo de Édipo, ambos intimamente relacionados. Para nós, o supereu é o representante de todo o limite moral. O advogado do anseio por perfeição, em suma, aquilo que podemos apreender psicologicamente do aspecto dito elevado da vida humana. Como ele próprio remonta à influência dos pais, educadores, etc., sua importância ficará mais clara se nos voltarmos para essas fontes. Via de regra, os pais e autoridades análogas seguem, na educação da criança, os preceitos do seu próprio supereu. Não importando como o seu eu tenha se arranjado com o seu supereu, na educação da criança, eles são rigorosos e exigentes. Esqueceram as dificuldades de sua própria infância. Estão satisfeitos de poder identificar-se totalmente com os próprios pais, que a seu tempo lhes impuseram essas duras restrições. De modo que o supereu da criança é construído não segundo o modelo dos pais, mas do supereu dos pais. Preenche-se com o mesmo conteúdo, torna-se veículo da tradição, de todos os constantes valores que assim se propagaram de geração a geração. Vocês já percebem que importante ajuda a consideração do supereu pode fornecer para o entendimento da conduta humana. Por exemplo, a questão da delinquência. E talvez também que sugestões práticas dela resultam para a educação. Provavelmente, as concepções históricas chamadas de materialistas pecam por subestimar esse fator. Elas o põem de lado com a observação de que as ideologias dos homens nada mais são que produto e superestrutura de suas relações econômicas atuais. Isso é verdade, mas muito provavelmente não é toda a verdade. A humanidade nunca vive inteiramente no presente. O passado, a tradição da raça e do povo, prossegue vivendo nas ideologias do supereu.
apenas muito lentamente cede às influências do presente, às novas mudanças, e na medida em que atua através do supereu, desempenha um grande papel na vida humana, independentemente das condições econômicas. Em 1921, busquei aplicar a distinção entre eu e supereu ao estudo da psicologia das massas. Cheguei a uma fórmula assim. Uma massa psicológica é uma junção de indivíduos que introduziram a mesma pessoa em seu supereu e, com base nesse elemento em comum, identificaram-se uns com os outros em seu eu. Naturalmente, ela vale apenas para as massas que têm um líder. Se tivéssemos mais aplicações desse tipo, a hipótese do supereu perderia o quê de estranheza que ainda tem para nós, e nos livraríamos totalmente do embaraço que nos sobrevém quando, acostumados à atmosfera do mundo subterrâneo, movemo-nos nas camadas mais superficiais, mais elevadas do aparelho psíquico. Obviamente não acreditamos que, ao diferenciar o supereu, falamos a última palavra sobre a psicologia do eu. Trata-se, isso sim, de um primeiro passo. Mas nesse caso, não apenas o começo é difícil. Agora nos aguarda um outro problema, na extremidade oposta do eu, por assim dizer. Ele nos é apresentado por uma observação feita no trabalho analítico. Uma observação bem antiga, na verdade. Como não raro acontece, foi necessário muito tempo até nos resolvermos a apreciá-lo. Como sabem, toda a teoria psicanalítica se acha realmente construída sobre a percepção da resistência que o paciente oferece, em nossa tentativa de tornar-lhe consciente o seu inconsciente. O sinal objetivo da resistência é suas ideias espontâneas não aparecerem ou se afastarem muito do tema tratado. Ele também pode reconhecer subjetivamente a resistência no fato de ter sentimentos dolorosos ao se avizinhar do tema. Mas esse último sinal pode estar ausente. Então dizemos ao paciente que deduzimos da sua conduta que ele agora está em resistência. E ele responde que nada sabe, que nota apenas que as ideias espontâneas se tornam mais difíceis. Revela-se que estávamos certos, mas sua resistência também era inconsciente, tão inconsciente quanto o elemento reprimido em cuja remoção trabalhávamos. Há muito deveria ter sido lançada essa pergunta. De que parte da sua psique vem uma tal resistência inconsciente? O iniciante na psicanálise tem a resposta à mão. É justamente a resistência do inconsciente. Uma resposta ambígua e sem utilidade. Se com isso ele quer dizer que a resistência vem do reprimido, temos de replicar. Certamente não. Ao reprimido, devemos atribuir antes um forte impulso para cima, um ímpeto para chegar à consciência. A resistência pode apenas ser expressão do eu, que a seu tempo efetuou a repressão e agora quer mantê-la. Esta sempre foi nossa concepção. Desde que supomos uma instância especial no eu, que representa as exigências limitadoras e afastadoras, o supereu, podemos dizer que a repressão é obra desse supereu, que a realiza ele próprio ou encarrega o eu de fazê-la. Se então ocorre que a repressão não se torna consciente para o paciente em análise, isso significa que o supereu e o eu trabalham inconscientemente em situações muito importantes. Ou, o que seria mais significativo ainda, que partes de ambos, do eu e do supereu, são inconscientes. Nos dois casos, temos de considerar a desagradável percepção de que supereu inconsciente de um lado e reprimido inconsciente do outro, de maneira nenhuma coincidem.
Senhoras e senhores, necessito fazer uma pausa para respirar, que também para você será um alívio, e desculpar-me antes de prosseguir. Ofereço-lhes complementos a uma introdução à psicanálise que iniciei 15 anos atrás, e tenho de agir como se também vocês, nesse meio tempo, tivessem se ocupado apenas de psicanálise. Sei que é uma pretensão indevida, mas não tenho escolha. E isso se relaciona ao fato de ser muito difícil dar uma visão da psicanálise para quem não é psicanalista. Acreditem, não gostamos de dar a impressão de ser uma sociedade secreta e praticar uma ciência oculta. Mas tivemos de perceber e proclamar como nossa convicção que ninguém tem o direito de intervir numa discussão da psicanálise se não adquiriu determinadas experiências, que apenas mediante a própria análise podem ser adquiridas. Quando proferi minhas conferências, 15 anos atrás, busquei poupar-lhes certos trechos especulativos de nossa teoria. Mas justamente a eles é que se ligam as novidades que falarei hoje. Retornando ao nosso tema. Ante a dúvida se o eu e o supereu são eles próprios inconscientes ou se apenas produzem efeitos inconscientes, decidimos-nos, com boas razões, pela primeira possibilidade. Sim, grandes porções do eu e do supereu podem permanecer inconscientes. São normalmente inconscientes. Ou seja, a pessoa nada sabe de seus conteúdos e é preciso despender algum esforço para torná-la consciente deles. É fato que eu e consciente, reprimido e inconsciente, não coincidem. Sentimos necessidade de revisar profundamente nossa atitude ante o problema consciente e inconsciente. Primeiro, nos inclinamos a diminuir o valor do critério de ser consciente, já que ele mostrou não ser confiável. Mas aí estaríamos sendo injustos. Ele é como a vida. Não vale muito, mas é o que temos. Sem a luz da característica de ser consciente, estaríamos perdidos na escuridão da psicologia profunda. Mas podemos tentar uma outra orientação. Aquilo que deve ser chamado de consciente não precisamos discutir. Está fora de qualquer dúvida. O mais antigo e melhor significado da palavra inconsciente é o descritivo. Chamamos de inconsciente um processo psíquico cuja existência temos de supor, porque o inferimos, digamos, de seus efeitos, mas do qual nada sabemos. Então, temos com ele a mesma relação que temos com um processo psíquico em outra pessoa, exceto que é justamente em nossa pessoa. Para sermos ainda mais precisos, modificaremos da seguinte forma o enunciado. Chamamos um processo de inconsciente quando temos de supor que no momento ele está ativado, embora no momento nada saibamos dele. Essa limitação nos faz refletir que a maioria dos processos conscientes é consciente por não muito tempo. Logo, eles se tornam latentes, mas podem facilmente se tornar conscientes de novo. Poderíamos também dizer que se tornaram inconscientes, se for certo que no estado de latência eles ainda são algo psíquico. Até esse ponto, nada teríamos verificado de novo, nem teríamos conquistado o direito de introduzir o conceito de inconsciente na psicologia. Mas então vem o que já pudemos observar nos atos falhos. Vemo-nos obrigados a supor, para explicar um lapso de fala, que havia se formado a intenção de dizer algo. Nós a percebemos com segurança devido à perturbação ocorrida na fala. Mas ela não se realizou. Era inconsciente, portanto. Se depois a expomos à pessoa que fala,
esta poderá reconhecê-la como uma intenção familiar. Então era apenas temporariamente inconsciente. Ou negá-la como sendo desconhecida. Então era duradouramente inconsciente. Dessa experiência tiramos, retrospectivamente, o direito de também proclamar como algo inconsciente o que foi designado como latente. A consideração dessas relações dinâmicas nos permite agora distinguir dois tipos de inconsciente. Um que facilmente, em condições a miúde produzidas, transforma-se em consciente, e outro no qual essa mudança ocorre dificilmente, só com notável esforço. Talvez nunca. Para evitar a ambiguidade, a dúvida de a qual dos dois inconscientes nos referimos, se utilizamos a palavra no sentido descritivo ou no dinâmico, utilizamos um expediente lícito e simples. Ao inconsciente, que é tão só latente e, portanto, torna-se facilmente consciente, chamamos pré-consciente, mantendo a designação de inconsciente para o outro. Possuímos, então, três termos: consciente, pré-consciente e inconsciente, com os quais podemos nos haver na descrição dos fenômenos psíquicos. Repetindo, em termos apenas descritivos, também o pré-consciente é inconsciente, mas não o designamos assim, exceto ao falar de maneira menos rigorosa, ou quando temos que defender a existência de processos inconscientes em geral na psique. Vocês me concederão, e espero, que até o momento as coisas vão indo e podemos lidar confortavelmente com elas. Mas, infelizmente, o trabalho psicanalítico viu-se obrigado a usar o termo inconsciente num terceiro sentido. E isso pode ter criado confusão. Sob a impressão nova e poderosa de que um âmbito vasto e importante da psique é normalmente subtraído ao conhecimento do eu, de modo que os processos ali dentro devem ser tidos como inconscientes no exato sentido dinâmico, entendemos a palavra inconsciente também num sentido sistemático ou topográfico. Falamos de um sistema do pré-consciente e do inconsciente, de um conflito do eu com o sistema inconsciente, tomando a palavra cada vez mais para designar uma província psíquica, em vez de um atributo psíquico. A descoberta, realmente incômoda, de que também parcelas do eu e do supereu são inconscientes no sentido dinâmico, tem aqui um efeito facilitador. Permite-nos afastar uma complicação. Vemos que não é lícito chamarmos o âmbito psíquico alheio ao eu de sistema inconsciente, pois o estado de inconsciência não é característica exclusiva dele. Muito bem, não mais usaremos inconsciente no sentido sistemático, e daremos ao que até aqui foi designado assim um nome melhor, que não mais se preste a equívocos. Acompanhando o uso de Nietzsche e seguindo sugestões de George Grodek, passaremos a chamá-lo de id, S. Esse pronome impessoal parece particularmente adequado para exprimir a principal característica dessa província mental, o fato de ser alheia ao eu. Supereu, eu e id são os três reinos, âmbitos, províncias em que decompomos o aparelho psíquico da pessoa, e das relações entre eles nos ocuparemos em seguida. Mas antes farei um parêntese. Suponho que estejam insatisfeitos com o fato de as três qualidades da consciência e as três províncias do aparelho psíquico não se terem combinado em três pacíficos pares, e que, na sua opinião, isso talvez obscureça nossos resultados. No entanto, acho que não devemos lamentar isso.
admitindo para nós mesmos que não temos o direito de esperar uma arrumação tão clara. Deixem-me fazer uma analogia. Analogias nada resolvem, é verdade, mas podem fazer com que nos sintamos mais em casa. Eu imagino um país com paisagem variada, montanhas, planícies e lagos e com população mista. Alemães, magiares e eslovacos, que também exercem diferentes atividades. A distribuição poderia ser assim. Nas montanhas habitam os alemães, que são criadores de gado. Nas planícies, os magiares, que cultivam cereais e vinhas. E junto aos lagos, os eslovacos, que apanham peixes e tecem juncos. Se essa divisão fosse tão clara e simples, um Woodrow Wilson se rejubilaria com ela. Seria ótima também para a aula de geografia. Mas provavelmente vocês acharão menos arrumação e maior mistura se percorrerem o país. Alemães, magiares e eslovacos vivem em toda parte. Nas montanhas há também áreas cultivadas. Nas planícies também se cria gado. Algumas coisas, naturalmente, são como vocês esperavam, pois nas montanhas não se acham peixes e na água não crescem vinhas. Enfim, a imagem que tem do território pode ser correta em linhas gerais. Nos particulares, deverão tolerar as divergências. A parte o novo nome, não esperem que eu lhes diga muita coisa nova a respeito do ID. Ele é a parte obscura e inacessível de nossa personalidade. O pouco que dele sabemos, descobrimos no estudo do trabalho do sonho e da formação do sintoma neurótico. E a maior parte disso é de caráter negativo. Pode ser descrita somente em contraposição ao eu. Aproximamo-nos do id com analogias. Chamamo-lo um caos, um caldeirão cheio de excitações fervilhantes. Nós o representamos como sendo aberto em direção ao somático na extremidade, ali acolhendo as necessidades das pulsões, que nele acham expressão psíquica, mas não sabemos dizer em qual substrato. A partir das pulsões ele se enche de energia, mas não tem organização. Não introduz uma vontade geral. Apenas o esforço de satisfazer as necessidades da pulsão, observando o princípio do prazer. As leis do pensamento lógico não valem para os processos do id. Sobretudo, o princípio da contradição não vale. Impulsos opostos existem um ao lado do outro, sem se cancelarem ou se diminuírem. No máximo, convergem em formações de compromisso, sob a dominante coação econômica de descarregar energia. Nada existe no id que possamos equiparar à negação. E também constatamos, surpresos, uma exceção à tese filosófica de que tempo e espaço são formas necessárias de nossos atos psíquicos. Nada se acha que corresponda à ideia de tempo. Não há reconhecimento de um transcurso temporal e, o que é muito notável e aguarda consideração no pensamento filosófico, não há alteração do evento psíquico pelo transcurso do tempo. Desejos que nunca foram além do id, mas também impressões que pela repressão afundaram no id, são virtualmente imortais. Comportam-se após décadas como se tivessem acabado de surgir. Podem ser reconhecidos como passado, desvalorizados e privados de seu investimento de energia somente quando se tornam conscientes mediante o trabalho analítico. E é nisso que se baseia, em medida nada pequena, o efeito terapêutico do tratamento analítico. Sempre tive a impressão de que tiramos pouco proveito para a nossa teoria desse indubitável fato da imutabilidade do reprimido através do tempo. Isso parece permitir um acesso aos mais profundos vislumbres. Infelizmente, tampouco fiz maiores progressos nesse ponto.
Claro que o id não conhece juízos de valor, não conhece bem e mal, não conhece moral. O fator econômico, ou quantitativo, se preferirem, intimamente ligado ao princípio do prazer, governa todos os processos. Investimentos pulsionais que exigem descarga, isso é tudo que há no id, acreditamos nós. Parece até que a energia dessas moções pulsionais se encontra num estado diferente daquele de outras regiões psíquicas, que é bem mais móvel e passível de descarga. Senão, não ocorreriam os deslocamentos e condensações que caracterizam o id e que não levam absolutamente em consideração a quantidade do que é investido. Aquilo que no eu chamaríamos de ideia. O quanto não daríamos para compreender mais dessas coisas? Vocês notam, aliás, que estamos em condições de indicar outros atributos para o id, além do fato de ser inconsciente. E reconhecem a possibilidade de que partes do eu e do supereu sejam inconscientes, sem possuírem as mesmas características primitivas e irracionais. Chegamos mais rapidamente a uma caracterização do eu na medida em que pode ser diferenciado do id e do supereu, examinando sua relação com a parte mais externa e superficial do aparelho psíquico, que designamos como sistema pré-consciente consciente. Perceptivo consciente. Esse sistema é voltado para o mundo externo. Ele intermedia as percepções deste, e nele surge, durante seu funcionamento, o fenômeno da consciência. É o órgão sensorial de todo o aparelho, receptivo não apenas às excitações que vêm de fora, mas também àquelas do interior da psique. Quase não precisa ser justificada a concepção de que o eu é aquela parte do id que foi modificada pela vizinhança e a influência do mundo externo, organizada para o acolhimento dos estímulos e a proteção diante deles, de modo comparável ao extrato cortical que circunda um pequeno monte de substância viva. A relação com o mundo externo tornou-se decisiva para o eu. Ele assumiu a tarefa de representá-lo junto ao id, para a salvação do id, que, sem considerar esse ingente poder exterior, não escaparia à destruição, no cego afã da satisfação pulsional. Cumprindo essa função, o eu tem de observar o mundo externo, registrar uma imagem fiel dele nos traços nêmicos de suas percepções, conservando afastado, mediante o exame da realidade, o que nesse quadro do mundo externo for acréscimo oriundo de fontes internas de excitação. Por ordem do id, o eu domina os acessos à motilidade. Mas entre a necessidade e o ato, ele interpõe a dilação que é o trabalho do pensamento, durante o qual utiliza os traços mnemônicos da experiência. Assim destrona o princípio do prazer, que governa irrestritamente o curso dos processos no id, e o substitui pelo princípio da realidade, que promete mais segurança e maior sucesso. Também a relação com o tempo, tão difícil de descrever, é proporcionada ao eu pelo sistema perceptivo. Está quase fora de dúvida que o modo de operar desse sistema dá origem à ideia de tempo. Mas o que diferencia muito especialmente o eu do id é uma tendência à síntese dos conteúdos, à combinação e unificação de seus processos psíquicos, que se acha inteiramente ausente no id. Quando, mais adiante, tratarmos das pulsões na vida psíquica, espero que consigamos relacionar essa característica essencial do eu à sua fonte. Somente ela produz o alto grau de organização que o eu requer para suas maiores realizações. Ele se desenvolve da percepção das pulsões até o domínio sobre elas. Mas este é alcançado apenas pelo fato de a representante da pulsão ser enquadrada numa unidade maior, ser incluída num contexto.
Adotando formas de expressão populares, poderíamos dizer que o eu representa na vida psíquica a razão e a prudência, e o id as paixões irrefreadas. Até aqui, nos deixamos impressionar pelos méritos e capacidades do eu. É tempo de considerar o reverso da medalha. O eu, afinal, é apenas uma parte do id, uma parte modificada adequadamente pela vizinhança do ameaçador mundo exterior. Sob o aspecto dinâmico, ele é fraco, tomou suas energias emprestadas ao id, e não ignoramos inteiramente os métodos, pode-se dizer os truques, com os quais ele retira mais energia do id. Um desses meios é, por exemplo, a identificação com objetos mantidos ou abandonados. Os investimentos objetais vêm das exigências pulsionais do id. O eu tem de registrá-las, em primeiro lugar. Mas, ao identificar-se com o objeto, ele se recomenda ao id no lugar do objeto. Procura guiar para si a libido do id. Já observamos que o eu, no decorrer da vida, acolhe dentro de si um grande número desses precipitados de antigos investimentos objetais. No geral, o eu tem de realizar as intenções do id. Ele cumpre sua tarefa quando descobre as circunstâncias em que tais intenções podem ser alcançadas da melhor maneira possível. Pode-se comparar a relação do eu com o id àquela do cavaleiro com o cavalo. O cavalo fornece a energia para a locomoção. O cavaleiro tem a prerrogativa de determinar a meta, de dirigir o movimento do forte animal. Mas entre eu e id ocorre, frequentemente, a situação nada ideal de o cavaleiro ter de levar o animal aonde este quer mesmo ir. De uma parte do id, o eu separou-se mediante resistências da repressão. Mas a repressão não prossegue no id. O reprimido converge para o restante do id. De acordo com um provérbio, não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. A coisa é ainda mais difícil para o pobre eu. Ele serve a 3 senhores severos, empenhando-se em harmonizar suas demandas e exigências. Essas demandas sempre divergem. Parecem muitas vezes inconciliáveis. Não surpreende que o eu fracasse tanto em sua tarefa. Os 3 tirânicos senhores são o mundo externo, o id e o supereu. Se acompanharmos os esforços do eu em atendê-los simultaneamente, melhor dizendo, em obedecer-lhes simultaneamente, não lamentaremos ter personificado esse eu, tê-lo apresentado como um ente particular. Ele se sente constrangido de 3 lados, ameaçado por 3 tipos de perigos, aos quais, em caso de apuro, reage desenvolvendo angústia. Por sua origem a partir das experiências do sistema perceptivo, ele é destinado a representar as exigências do mundo exterior, mas também quer ser o fiel servidor do id, permanecer em sintonia com ele, recomendar-se a ele como objeto, atrair para si a sua libido. Nos esforços de mediação entre o id e a realidade, muitas vezes é obrigado a revestir os mandamentos inconscientes do id com suas racionalizações pré-conscientes, a disfarçar os conflitos do id com a realidade, fazendo crer, com diplomática dissimulação, que leva em consideração a realidade, mesmo quando o id permanece rígido e inexorável. Por outro lado, o rigoroso supereu observa cada um de seus passos e lhe põe à frente determinadas normas de conduta, sem levar em conta as dificuldades por parte do id e do mundo externo, punindo, em caso de infração, com os tensos sentimentos de inferioridade e de culpa. Desse modo, impelido pelo id,
constrangido pelo supereu, rechaçado pela realidade, o eu luta para levar a cabo sua tarefa econômica de estabelecer a harmonia entre as forças e influências que atuam nele e sobre ele. E compreendemos por que tantas vezes não podemos suprimir a exclamação: "A vida não é fácil!". Se o eu é obrigado a admitir sua fraqueza, ele rompe em angústia. Angústia realista ante o mundo externo, angústia de consciência ante o supereu, angústia neurótica ante as forças das paixões do id. Gostaria de representar com um desenho as relações estruturais da personalidade psíquica que acabei de lhes expor. Um desenho despretensioso que aqui lhes ofereço. Como veem, o supereu submerge no id. Enquanto herdeiro do complexo de Édipo, tem íntimas relações com este. Acha-se mais distante do sistema perceptivo do que o eu. O id lida com o mundo externo apenas através do eu, ao menos desse esquema. Hoje é certamente difícil afirmar até que ponto o desenho é correto. Uma coisa certamente não é. O espaço que toma o id inconsciente deveria ser incomparavelmente maior do que o do eu ou do pré-consciente. Peço-lhes que corrijam isso mentalmente. E agora, para finalizar essa exposição certamente cansativa e talvez não muito esclarecedora, mais uma advertência. Nessa distinção da personalidade em eu, id e supereu, vocês não devem imaginar fronteiras definidas, como as traçadas artificialmente na geografia política. Não podemos fazer justiça à peculiaridade da psique mediante contornos nítidos, como no desenho ou na pintura primitiva, mas sim com áreas cromáticas que se fundem umas nas outras, como nos pintores modernos. Depois de havermos separado, temos que fazer novamente juntar-se o que foi separado. Não julguem demasiado severamente uma primeira tentativa de dar representação gráfica ao psíquico, tão difícil de apreender. É muito provável que o desenvolvimento dessas divisões esteja sujeito a grandes variações em diferentes pessoas. É possível que durante a própria ocorrência elas se transformem e involuam temporariamente. Isso parece ser verdadeiro, sobretudo no caso da última e mais delicada filogeneticamente, a diferenciação de eu e supereu. Não há dúvida de que o mesmo pode ser provocado pela doença psíquica. E bem podemos imaginar que certas práticas místicas tenham êxito em alterar as relações normais entre os setores da psique, de modo que a percepção, por exemplo, seja capaz de apreender coisas nas profundezas do eu e do id que lhes são inacessíveis de outra forma. Pode-se tranquilamente duvidar, no entanto, que essa via conduza às verdades últimas das quais se espera a salvação. Mas admitimos que os esforços terapêuticos da psicanálise adotaram uma abordagem semelhante. Sua intenção é, realmente, fortalecer o eu, torná-lo mais independente do supereu, ampliar seu âmbito de percepção e melhorar sua organização, de maneira que possa apropriar-se de novas parcelas do id. Onde era id, há de ser eu. É uma obra cultural como o aterro de Zuiderzi, digamos.